Vamos lá, meus amigos. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Queria agradecer aí o carinho de todos vocês, a participação no vídeo que fiz uma postagem envolvendo o encerramento, ou na tentativa de encerramento de um culto online. E realmente foi muito interessante os comentários de cada um de vocês. Já estou aqui chamando o meu amigo Rodolfo Pamplona Filho. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Professor Pamplona, vamos ver se ele consegue. Chegou, já está na área, está entrando. Vamos lá. Eu queria. E aí, Pamplona, tudo bem, meu amigo? Meu amigo, estou aqui. Esse aqui, rapaz, esse Brasil de hoje está complicado, né, meu amigo? Cada hora me aparece uma nova. Já estou pronto para conversar contigo. Então, vamos lá. Eu queria pedir a gentileza, se vocês pudessem, se pudessem ter um aviãozinho, compartilhar e chamar os seus amigos aí para a gente ampliar o debate, né? Vai ser muito interessante se todo mundo puder participar aqui ao vivo, porque isso nos dá uma energia maior, a gente consegue ter mais inspiração. Sem sombra de dúvida. Bom, estamos aqui para conversar. Tem toda uma história, mas já tem novidade agora. Saiu fresquinha, liminar de Ricardo Lewandowski sobre a questão da MP 936. Estou à disposição para tirar todas as dúvidas que os nossos espectadores estiverem aqui, nossos amigos. A minha missão é aquela frase de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Estamos aqui, meu amigo, para servir junto contigo e ter a oportunidade de conversar com tanta gente importante, né? Nesse momento em que eu tenho dito que... Eu tenho repetido até com frequência, não quero ficar com um discurso, mas dizer, olha, a frase que só me vem à mente é Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo está mudando, mas estamos à disposição aí com o amigo Pedro Leza, o maior constitucionalista do Brasil. Pamplona, eu vou pedir licença aos nossos amigos. Dizem que seria bom desabilitarmos os comentários. Eu nunca acreditei se é uma ferramenta, mas se você concordar, eu acho, não sei, dizem que é conveniente desabilitar. A gente vai desabilitar e aí, no meio do caminho, a gente pode abrir, pedir comentários dos nossos amigos. E eles. Tudo bem. Eu queria saber como é que está o meu som para você. Você está me ouvindo bem? Está perfeito, ouvindo perfeitamente. A imagem está ótima. Está a imagem. Estamos aí, bonitão aí na tela, Vossa Excelência. Então, deixa eu desligar os comentários. Você realmente é complicado, né? Eu vou talvez encurtar a minha questão envolvendo a liberdade de culto, porque realmente... Você bem lembrou, eu de última hora já consegui imprimir a liminar do ministro Lewandowski. Já estudei toda, meu amigo. Tá um negócio aqui... Porque você tá assim... Estou me sentindo vestibulando, assim. Ó, surgiu a dica agora. E vamos estudar de novo para estar... Especialmente na área do trabalho. Então, eu acho que eu vou me conter um pouco na minha explicação. A gente tem 1 hora de live, então talvez eu fale até quando der uns 20 minutos, porque acho que o maior tema em evidência... São vários temas em evidência, mas o maior deles tem sido a questão relacionada a direitos trabalhistas, a direitos fundamentais. Então, portanto, eu vou falar da questão da liberdade de culto, que eu prometi. Postei um vídeo na minha rede social e deu uma repercussão muito interessante. Os comentários essa é uma matéria que eu acho ótima. Eu estou à disposição. Então, vamos lá. Sobre isso também. Eu vou pedir a gentileza para fazer um breve levantamento do que a gente tem de importante relacionado ao tema, que vai ter uma tendência para a questão da liberdade de culto. Vou querer ouvir você, e aí a gente cai de vez na questão do trabalho para analisar a medida provisória, me ajuda o número, 936, se você quiser falar de alguma outra, e a liminar que acabou de sair do ministro Lewandowski na ADI 6363, ADI proposta ajuizada no dia 2 de abril. Portanto, uma liminar muito rápida, bastante interessante também. Então, vamos lá. Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos, já fiz essa postagem, que fez bem o Planalto ao colocar na sua página um ícone, né, Covid-19, para que a gente possa acompanhar todos os atos normativos que estão surgindo
aqui nesse período é um período que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Talvez o poeta já tenha dito isso, que um dia o mundo ia parar, mas a gente nunca imaginou, eu nunca imaginei que a gente pudesse estar vivendo isso. E, sem dúvida, o constituinte e o legislador nunca imaginaram que pudéssemos viver algo como se vive hoje. Então, Verdade. é tudo muito novo. A gente tem sentido que o legislador tem produzido uma quantidade de legislações de uma maneira tão impressionante. Profícua. A gente tem sentido mudanças de procedimento para aprovação de medida provisória, o que me preocupa, mas se discute a necessidade dessa rapidez. Foi alterado o regimento interno para apreciar a medida provisória numa velocidade muito diferente do que se admitia. Então, o Supremo já declarou inconstitucional uma mudança nesse procedimento e isso vai ser realmente rediscutido. E aí, tudo sendo dito que a urgência justifica a suposta supressão de alguns direitos que estão previstos na Constituição. E aí o Judiciário parece que, tentando colocar um freio nisso tudo, parece que a gente vê o Poder Judiciário, né, num sentido de freio para tudo que vem sendo observado. Então, eu vou destacar rapidamente as legislações. Então, talvez o principal ato normativo que possa servir de parâmetro e de limite de segurança jurídica é a legislação, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que é a lei que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente da Covid-19. Então, essa talvez seja... Vou tomar uma aguinha aqui. Agora em quarentena, acabei de comer uma pipoca antes de começar. Meu amigo. Então. Eu nem jantei, eu estava aqui, ó. Caiu no celular aqui. Então vamos lá. E aí você já viu, né? Mas vamos lá, meus amigos, vamos continuar. Então, aí a gente poderia depois destacar como outro ato normativo bastante importante e relevante o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública. Esse decreto legislativo ele tem por fundamento a Constituição, que fala em uma competência exclusiva do Congresso Nacional. É algo bastante novo também para que a gente possa analisar, mas é o reconhecimento formal. Mas que este reconhecimento não sirva para qualquer justificativa para atos normativos, porque ele é importante a gente pontuar, Pamplona, que ele é muito pontual. Ele reconhece exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei Complementar 101, notadamente para as dispensas do atingimento de resultados fiscais, o estado de calamidade pública. Então, portanto, o projeto de decreto legislativo ele foi incluído à mão a palavrinha exclusivamente para essa finalidade. Então, tem que se tomar um certo cuidado, que não é fundamento para qualquer coisa este decreto legislativo. Ele tem uma finalidade muito, muito específica, pontual, muito específica. E destinada à questão dos gastos fiscais. Então, talvez esses sejam dois documentos importantes. Aí, um caminhão de medida provisória, de portaria e tudo mais. No tocante à questão da liberdade de culto, que era uma proposta que eu trago para esta live de hoje, porque a gente vai abordar os dois aspectos, tanto de constitucional como de direito do trabalho, eu cito 3 passagens da Constituição que tratam sobre culto, sobre liberdade de culto. Basicamente, artigo 5º, inciso 6, 19, inciso 1, e 150, inciso 3, 153, sexto, letra B. Basicamente, a liberdade de culto, no 5º, 6º, o 19.1 tratando de Estado leigo, laico ou não confessional, e a imunidade tributária para templos de qualquer culto no 153, inciso 6, letra B. Maravilha. O artigo 5º, e aí eu, então, focando na minha matéria,
e na questão da liberdade de culto, porque a gente tem vivenciado situações muito estranhas, complicadas. O quinto sexto diz ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, liberdade de culto e liberdade de exercício de culto religioso. Muito bem. A lei base para enfrentamento da pandemia, que é a 13.979, ela vem e estabelece no artigo 3º, parágrafo 8º, eu vou até pedir a licença para ler, que as medidas de restrição que estão previstas no artigo 3º, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Então, basicamente, o que se tem hoje é a discussão do que seria uma atividade essencial, porque o ato normativo que nos dá segurança jurídica, ele estabelece que todas as restrições elas devem observar o funcionamento das atividades essenciais. Muito bem. O parágrafo 9º desta lei, da lei que a gente está tratando, a 13.979, diz que a definição de atividade essencial será feita pelo presidente da República mediante decreto. Então, quem define o que é atividade essencial, segundo a lei, é o presidente da República mediante decreto. E o presidente da República definiu o que é atividade essencial no decreto 10.290 corrigindo, 10.282. Aqui há a definição do que são atividades essenciais para que se observem os limites que estão definidos na lei. Decreto 10.282, de 20 de março de 2020. 5 dias depois, este decreto é alterado. E o decreto 10.292, de 25 de março de 2020, ele acrescenta como atividade essencial as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do ministro da Saúde. Esse detalhe é importante. De fato, a atividade religiosa de qualquer natureza é atividade essencial. Pela legislação, teoricamente, não pode ser restringida, mas devem ser observadas ou obedecidas às determinações do ministro da Saúde. Muito bem. É importante lembrarmos também que há um projeto de lei, e aí você, como também especialista em direito civil, está acompanhando o PL 1179. Sim. Este projeto de lei, ele, no artigo 4º, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, aliás, este projeto de lei é encampado por vários professores do Largo São Francisco, sustentado por outros tantos juristas que estão no relatório da senadora, fugiu o nome dela, mas a responsável que deu a liminar, que deu o parecer. Este projeto de lei, ele foi aprovado em 2 dias no Senado Federal, já está na Câmara, portanto deve sair essa semana a legislação. Com certeza vamos ter que preparar mais uma live para falar desta lei nova. Sim, claro. Né? E o artigo 4º deste projeto de lei original, ele estabelecia que as pessoas jurídicas de direito privado previstas no artigo 44, incisos 1 a 4 do Código Civil, deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais durante a vigência da lei, observadas as determinações sanitárias. Ou seja, o projeto original, ele estabelecia que as atividades religiosas, as entidades religiosas, que está prevista no artigo 44, inciso 4 do Código Civil, elas teoricamente, não poderiam fazer assembleias ou reuniões presenciais. Muito bem. Houve muita pressão na tramitação e foram encaminhadas 4 emendas parlamentares para alterar esse artigo 4º do PL original. E, ao final, a senadora acolheu as 4 propostas de mudança de redação
aliás, foram várias propostas que trouxeram alterações e foi aprovado o substitutivo. O substitutivo, ele deixa claro que agora o inciso 4º do artigo 44 do Código Civil não está mais lá. Portanto, estão, teoricamente, pelo projeto de lei, liberadas as reuniões presenciais para as atividades religiosas. Então, você tem todo um encaminhamento no plano federal, seja pelo decreto do presidente e pela legislação agora, no sentido de se permitir as atividades, os cultos presenciais. Veja, foi derrubado isso no Senado, e se a Câmara quiser alterar, o texto vai ter que voltar para o Senado Federal. Portanto, não me parece que, até porque a pressão da bancada religiosa é muito forte nessa questão, capitaneada pelo presidente da República, a gente sabe qual é a posição dele, que editou o decreto, que estabeleceu como atividade essencial a atividade religiosa. Portanto, há toda uma pressão nesse sentido. Muito bem. Colocado isso tudo, eu estou com 16 minutos de live, observado o nosso tempo, porque você vai ter meia hora para falar, meu amigo. Me desculpa, está tão... Não, relaxa, tá tranquilo. Então, com 17, eu tenho um cronômetro aqui, porque a gente cai em 1 hora. É uma loucura essa live. São 600 pessoas ao vivo, que eu queria agradecer a presença de todos vocês. Se puderem convidar seus amigos, vamos firmes aqui, porque daqui a pouco o professor Pamplona vai dar o show dele tratando sobre o assunto aqui. Maravilha. Então, Pamplona, o que acontece é que, de um lado, a gente percebe um encaminhamento capitaneado pelo presidente da República de se liberar os cultos presenciais. Não há a menor dúvida, eu não tenho como discutir, aliás, sou religioso, não discuto a importância da religião em momentos como esse, em momentos de crise, momentos de pandemia, em momento que não há momento, eu digo que estamos vivendo uma guerra e cujo inimigo é um inimigo invisível, algo que a gente nunca viu. Pessoas desesperadas, esta é a realidade, muitos sendo demitidos, aí você vai entrar na parte do direito do trabalho, as contas chegando e uma determinação no sentido de quarentena, como manda a Organização Mundial de Saúde, e não há dúvida que a pressão é muito grande, e está aqui a religião, a igreja, para ajudar nesse momento de dificuldade. Mas a pergunta é, essas reuniões presenciais, será que elas devem realmente seguir o que está sendo dito? Isso fez com que alguns não, mas vamos colocar assim, a maioria dos estados e de municípios começassem a legislar proibindo os cultos presenciais, num confronto inegável, frontal, entre esses atos normativos locais e regionais com o plano federal. E isto vem sendo discutido. Então, vem a pergunta, até que ponto, então, é possível que, no plano regional e municipal, se estabeleçam atos de caráter normativo restritivos e no sentido de se proibir o culto presencial. Até que ponto se pode sustentar a validade jurídica desses atos normativos? Porque, veja, não pode simplesmente o agente local sair invadindo, proibindo o culto sem um fundamento normativo. Então, existe lastro normativo. O que eu tenho pensado é que é sim possível se fazer esta leitura no sentido de que possam prevalecer esses atos locais e regionais em relação ao plano federal. Essa é uma leitura que tem que ser feita no sentido muito, vamos dizer assim, certamente nós vamos ter que revisitar tudo que a gente já pensou da literalidade do texto, mas que tem um fundamento que eu vou tentar falar rapidamente em 5 minutos. Os meus fundamentos, 23, inciso 2. A Constituição diz ser competência comum de todos os entes federativos, e aqui entram todos, União, Estados, DF e municípios, cuidar da saúde. Então, é competência comum. Então, eu não posso dizer que o plano federal ele vai simplesmente
ter a exclusividade e o plano municipal não vai poder tratar da matéria. Tenho pensado, sim, nessa possibilidade e o parágrafo único do 23, ele fala fala na necessidade de uma lei complementar para disciplinar a atuação quando houver conflito. Muito bem. Não há lei complementar que disciplina o inciso 2. Não há a lei complementar. Estou tentando localizar aqui no livro. Existe, apenas localizei uma única lei complementar que disciplina o 23, que é a Lei Complementar 140 de 2011, mas que disciplina a atuação dos entes federativos para os incisos 3, 6 e 7. Portanto, não tem lei complementar disciplinando o que cada um vai fazer no inciso 2. Mas eu tenho feito uma proposta de uma leitura distinta do que a jurisprudência do Supremo já falou. Há uma jurisprudência inicial, na verdade até a doutrina, falando em preponderância de interesses. Isso quer dizer, o interesse de maior amplitude e até de maior hierarquia preponderando sobre o de menor. Mas eu quero destacar o julgamento do voto do ministro Fachin, que falou em um federalismo cooperativo, em que devem ser observados os preceitos de subsidiariedade e proporcionalidade. Se quiserem anotar, é o julgamento do voto, aliás, é o voto do ministro Fachin na ADI 3356, que trata da questão do amianto. Então, é bastante interessante falarmos em proporcionalidade, em razoabilidade, em adequação entre meios e fins na proposta do voto de Sua Excelência o ministro Fachin, para que se possa encontrar um precedente importante, que é este, vou repetir, a de 3356, 3357, 3937 e a DPF 109. Esses precedentes sinalizam esta possibilidade de releitura à luz de razoabilidade e proporcionalidade. Por mais que se possa falar que o artigo 24, inciso 12, fala de competência concorrente para tratarmos de defesa da saúde, e aí se falaria em competência concorrente a regra de que a União trata de normas gerais e o Estado de questões específicas, e o município, teoricamente, só entraria para tratar de interesse local, para suplementar no que coubesse a lei federal e estadual. Eu lembro que este caso da proposta do voto do ministro Fachin, que fala em subsidiariedade e proporcionalidade, é justamente na questão do amianto, que é matéria de competência concorrente. É matéria do artigo 24, inciso 6, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Então, há, sim, precedente nesse sentido. E alguns votos interessantes, resgatando, inclusive, tratados internacionais de direitos humanos, que, em certa medida, porque as legislações estaduais e municipais são mais protetivas, paralisando a eficácia de leis federais em sentido contrário. Como era, você, como professor da área do trabalho, lembra bem o papel muito importante das associações do trabalho, a NAMATRA, etc., que entraram com a DIS para discutir a legislação federal, que admitia o uso controlado do amianto, ou asbesto branco, ou seja, admitia, sim, o uso do amianto em situações muito específicas, em que, por aplicação de tratados internacionais, se justificou, inclusive, a paralisação dessas legislações e as leis estaduais mais protetivas disciplinando de modo pleno. A gente sabe que o Supremo adota a posição da supralegalidade de tratados de direitos humanos internacionais que não foram aprovados na forma do 5º parágrafo 3º. Então, mais um argumento para se pensar que, sim, essas medidas protetivas, elas, de proibição de culto presencial, esse é o ponto específico, elas encontrariam fundamento para justificar. Agora, o que é inaceitável, intolerável, na minha visão, é o exemplo que eu postei na chamada da live de se proibir o culto online, naquele caso de Poços de Caldas. Você tinha lá 5 pessoas transmitindo para 2.000 pessoas
e, portanto, você não tem razoabilidade e proporcionalidade em se cumprir um ato normativo que proíbe o culto. Proíbe o culto presencial, porque aí faz sentido Claro. o isolamento social que se estabelece. Veja, quando se falou que devem ser observadas as regras previstas no Plano Federal, mas as determinações do Ministério da Saúde, a gente sabe, e isso balançou hoje o próprio ministro da Saúde, alguns estão dizendo que isso foi fake news, mas eu já fiz uma postagem, mas está uma confusão lá, não tive nem tempo de olhar, está todo mundo comentando esta insinuação que foi trazida pela imprensa, né? E aí a gente tem que filtrar algumas coisas da imprensa, de que o ministro da Saúde seria exonerado hoje, porque ele está no sentido oposto da posição explícita do presidente da República, que flexibilizou em certa medida, mas esse é um grande tema. Então, para terminar, eu abro as suas considerações em 4 minutos para você entrar no seu tema. Pamplona, haveria diferença entre a restrição à liberdade de locomoção, que é aceita e flexibilizada, e, no mesmo parâmetro, também a restrição da liberdade de culto presencial? O que se tem, me parece, é a mesma lógica. Se admite a restrição à liberdade de locomoção, quando se estabelece a quarentena, quando fecha-se escola, quando fecha supermercado, quando só admite atividades essenciais, e a restrição de culto presencial, qual seria a diferença? Eu devo supervalorizar a liberdade religiosa ou não? Até porque o Estado brasileiro é um Estado leigo, laico ou não confessional. Na minha visão, há que se admitir também a limitação, no caso, para se proteger a saúde acima de tudo, também da liberdade religiosa, da liberdade de culto presencial. Eu jamais estou aqui propondo que se interrompa culto online. Isso seria uma loucura da minha parte. E para se manter um culto online, eu preciso ter, no mínimo, 3, 4, 5 pessoas ali fazendo culto. Então, eu tenho feito essas ponderações da liberdade religiosa. Quero escutar você, se você pudesse falar rapidamente 2 minutos, e aí, com meia hora, a gente entra no seu tema. Meu amigo, tranquilo. Está com sobre você. essa questão, para mim, a linha de raciocínio é muito simples. Ora, a atuação da municipalidade, ela está pensando na proteção à saúde e, obviamente, no campo de funcionamento, quando a gente pensa em aglomerações, coletividades, portanto, pessoas reunidas, ela pode fazer esse tipo de restrição, até mesmo porque os alvarás de funcionamento dizem respeito à atuação da municipalidade. Então, uma restrição de locomoção, e pensando nisso, para a ideia da prática do culto presencial, não é o culto que pode ser restringido. Não pode, porque essa é uma ideia de um direito fundamental que não comporta, nesse linha, uma restrição. O que há é somente da aglomeração para o culto. Ou seja, a liberdade de culto é direito fundamental, a liberdade de organização religiosa está dentro do país. Quando eu falo em direito civil sobre o tema, eu tenho que falar das organizações religiosas justamente como uma modalidade que merecem toda a proteção. Então, dentro dessa linha, pode sim a municipalidade restringir a formação da coletividade, a aglomeração por causa da celebração de um culto. Mas jamais pode restringir a liberdade de culto. Ora, da mesma forma como eu e você estamos nos comunicando nesse momento pelo Instagram, os fiéis de uma determinada religião podem se reunir através dos meios telemáticos e, nesse ponto, ter 4, 5 pessoas que vão fazer a transmissão não entram nas restrições da formação de pessoas, porque é como se fosse uma família reunida. Ali, naquele momento, nós estamos com as pessoas, porque nós não estamos sitiados em nossas casas, que a gente pode sair para ir para o mercado, para ir para a farmácia. O cara pode fazer o culto com uma máscara, se ele está pensando no dado. Ou seja, há toda uma medida
de proteção à saúde que pode ser feita e para a transmissão a 1.000, 2.000, 5.000, a toda a população brasileira. Pensar em uma restrição da liberdade de culto é exacerbar dos poderes que são outorgados aos representantes estatais para isso. Ou seja, você pode restringir a formação de um aglomerado, mas não da celebração do culto. Cada um em sua casa, as pessoas reunidas dentro da sua casa, através da sua família reunida, ao grupo da igreja ou do centro espírita, ou da igreja católica, ou do culto evangélico, ou do terreiro de candomblé, as pessoas possam se reunir nesse ponto virtualmente e apenas 3, 4, 5 pessoas só para transmitir. Qual é o problema nisso? Nós nos reunimos com a nossa família presencial, pai, mãe, filho, quem mora na casa. Então, é o equivalente a isso. Então, é preciso ter o cuidado que é o velho discurso. E, na verdade, a fórmula da ponderação de interesses é a base para resolver uma situação como essa. Ô, Plona, só para concluir, e já vou passar para outro tema, eu não sei se... Eu quero investigar se realmente está correto, isso é verdadeiro, mas recebi um boletim de ocorrência de Santa Catarina e que a polícia entrou porque 5 membros de uma família oravam dentro da sua casa. Então, isso é um absurdo. Se isso for verdade, não for fake news, isso é um absurdo. Me mandaram o boletim de ocorrência, depois o pessoal pode comentar aí. Me mandaram e eu não fui atrás, mas é um absurdo, é uma loucura, né? Aonde chegamos, olha, né? Há momentos, eu sou um homem muito contido, sabe? Eu sou da leveza, mas estou na magistratura há 25 anos e há momentos em que não dá para anestesiar a capacidade de se indignar. Não Exatamente. Dá. Ora, numa situação como essa, né? É claro que acaba vindo até no fígado, né? A gente assim, não é possível. Que ideia louca dentro de uma casa. A polícia entrar para proibir a reunião familiar. Aí é uma exacerbação. Aí nós temos uma situação de a evidente extrapolação da autoridade pública, um abuso de autoridade. Professor Pamplona, você como um dos maiores conhecedores do direito do trabalho, do direito civil, grande professor, poeta, mestre, doutor e lutador de boxe. E pai de família, acima de tudo. Acho que, acima de tudo, essa é a maior virtude de todos nós. Isso. Meu amigo, o que a gente tem sentido realmente é uma crise do mercado de trabalho, a instabilidade, a incerteza, a insegurança, o lado da empresa também, que não consegue pagar as contas, restaurantes fechados, o shopping center fechado. Então, claro, tem segmentos que estão até crescendo nesta crise, mas a grande maioria está estraçalhado. A minha pergunta é, a MP veio tentar proteger. Ela trouxe flexibilização de direitos. Então, eu queria que você fizesse um rápido histórico, uma rápida observação sobre o que foi feito e qual a sua opinião em relação à constitucionalidade dessas medidas. Vou fazer toda uma historinha rápida para que a gente possa não extrapolar o tempo. O primeiro marco sobre a questão das relações de trabalho com a coronavírus, vamos dizer assim, dentro desse ponto da disciplina normativa referente ao coronavírus, no que diz respeito às relações de trabalho, é a Lei 13.979. Por quê? Porque ela trouxe previsão específica que a ausência ao serviço para em situações de isolamento, quarentena ou própria licença médica constitui falta justificada. Ou seja, nessa circunstância, uma previsão daquelas primeiras medidas do combate ou de prevenção à pandemia já traziam uma repercussão para as relações jurídicas trabalhistas, stricto e lato sensu, ou seja, até as estatutárias também. Com essa primeira previsão, nós passamos a ver, na prática, uma revalorização da compreensão do direito do trabalho, que estava meio desprestigiado dentro dessa noção de uma valorização da autonomia individual da vontade em relação à tutela estatal. E aí o que acontece? As pessoas começaram a procurar na própria legislação trabalhista algum tipo de saída, ou fórmula mágica, ou solução para problemas que estavam vivendo.
E, de repente, nós começamos a verificar a importância da disciplina normativa das relações de trabalho quando as próprias autoridades começaram a mencionar e os nossos grupos de WhatsApp recebiam zilhões de informações sobre medidas que poderiam ser tomadas. E isso se falou tanto que foi editada a primeira medida provisória sobre o tema, que foi a medida 927, que trouxe, na verdade, numa perspectiva que, nessa minha visão inicial, ela é positiva, porque ela se preocupou inicialmente com a manutenção dos postos de trabalho, mas também com a segurança, com a saúde financeira das empresas. O direito de trabalho só funciona no sistema capitalista. O direito de trabalho ele tem que ser construído de uma forma que garanta a dignidade ao trabalhador sem extirpar a vida da atividade econômica, que é quem emprega. Então, a 927 foi editada numa perspectiva muito interessante. Vamos ver quem tem gordura para queimar. A ideia básica é essa. Vamos ver como é que a gente consegue manter o posto de trabalho. E aí diz, vamos tentar, quem não pode funcionar, colocar trabalhadores em teletrabalho, vamos facilitar a forma da conversão, vamos pensar em antecipação de férias individuais ou coletivas. Se você não estava com previsão econômica para isso, você pode pagar as férias, em vez de pagar antecipadamente, paga até o 5º dia do mês subsequente, e o terço constitucional lá em 20 de dezembro, junto com a segunda parcela, 13º, né? Pensa no banco de horas, que normalmente a gente só ensina banco de horas, ficar trabalhando mais hoje para compensar depois. Pensa na lógica invertida, folga agora e compensa depois. Né? Foi toda uma construção, compensa-se feriados, foi toda uma construção no sentido de manutenção do posto de trabalho. Só que essa medida provisória teve um artigo de redação muito infeliz, que foi o artigo 18, que admitiu uma suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de remuneração de 1 a 4 meses. Isso foi algo que não foi bem pensado, vamos dizer assim, para falar eufemisticamente. Né? Por quê? Porque isso é atirar na galinha dos ovos de ouro. É atirar, na verdade, é matar a saúde. Porque o indivíduo vai ficar 1 a 4 meses sem nenhum tipo de remuneração, você faz esse ponto, o esvaziamento da economia. Isso vai gerar diminuição de dinheiro em circulação, de consumo e a própria crise econômica e social. Então, o próprio presidente da República, no mesmo dia, ele lá no seu Twitter disse, olha, vou revogar esse negócio. E realmente, em menos de 24 horas, saiu a MP 928, que é uma complementação da MP 927, simplesmente revogando um artigo da MP. Isso, para os constitucionalistas de escola como Vossa Excelência, é um prato cheio para uma aula talvez divertidíssima. Por quê? Porque a MP 927, ela trouxe pela primeira vez produção retroativa de efeitos. Por quê? Porque numa situação que a gente podia lembrar de Savigny, né? O Savigny, ou o Savigny, como o pessoal que é francófono fala, né? A ideia de que, numa revolta dos fatos contra os códigos, as pessoas começaram a fazer essas medidas antes de vir a MP. Aí a MP disse, ó, tá tudo respaldado. Né? Foi uma coisa inédita. E a 928, uma MP, uma norma provisória, revoga um artigo de uma norma provisória, ambas que devem ser votadas. Então, para vocês, dando aula de processo legislativo, vai ser uma diversão, é um precedente. Mas, se me permite, claro, rapidamente, duas questões sobre esse artigo 18. Primeiro, a primeira pergunta você falou muito bem, ele fala que não depende de acordo com convenção coletiva, que vai entrar um pouco na discussão de hoje. Sim. Também, esse é um ponto importante. E que o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal. Primeiro, que não é salário, é uma tal de ajuda compensatória mensal, e poderá e não deverá. É o que você falou muito bem. Ou seja, vai para casa, poderá, então não vou pagar. Então, rapidamente, esse instituto chamado layoff, salvo engano, tem previsão na CLT, mas não é tão liberal como proposto no artigo 18. E a segunda observação é que, de fato, as duas MPs, veja, a única maneira que se tem do presidente da República falar não quero mais do que eu fiz é se ele editar uma nova MP. Ele não tinha outra saída. Ele não pode falar via Twitter, eu não quero mais. Não, ele até falou, mas a maneira de você paralisar a eficácia da MP1 é editando uma segunda MP. É o que ele fez. E as duas MPs hoje estão na mão do Congresso Nacional. Exatamente. Para que o Congresso resolva. Na verdade, a segunda é que tem validade.
Isso. que suspendeu, que revogou, melhor dizendo, o artigo 18. Então, no fundo, o parlamento vai decidir esta questão, Isso. porque aprecia as duas. Então, seguindo, o layoff existe na CLT, mas ele foi desvirtuado aqui no artigo 18, que não tem validade mais. Exato. E aí a gente segue aí com... Mas aí a gente segue o barco, Lenza, dizendo o seguinte: a ideia de um layoff era uma ideia interessante, mas não daquela forma do artigo 18. E aí eu participei de diversas lives já comentando a 927 e a 928, e eu disse, olha, vou exercitar um dom da profecia que eu não tenho, lá vai eu. Eu digo, vai vir uma norma aí, eu não tenho nenhuma ligação, tá? Mas isso é evidente, vai ser editada uma MP, trazendo especificamente não somente uma ideia de suspensão, mas de redução de jornada de trabalho com redução de salário, fazendo uma aplicação daquilo que na legislação infraconstitucional, na CLT, anterior à Constituição 88, de recepção duvidosa, né, dos artigos 502 e 503, até mesmo porque remetiam a institutos que nem existem mais na prática, como indenização de antiguidade. Olha, isso vai vir. E tal como o dom da profecia se materializou e veio a MP 936, que é essa que é o foco maior aí da nossa exposição, admitindo o layoff, mas admitindo como? Admitindo algo que é, digamos assim, muito sensível. Uma redução de salário pela via individual e uma suspensão do contrato de trabalho com a possibilidade do governo pagar uma parte desse salário, né, um benefício, a gente está chamando de BEPER, né, um benefício emergencial, né, de preservação do emprego e renda, mas que não é salário. E admitindo, aí sim, essa menção de uma ajuda compensatória e é facultativa, sem natureza salarial. Em resumo da ópera, a ideia da MP 936 foi admitir redução de salário pela via individual ou suspensão do contrato de trabalho sem todos os encargos sociais aí correspondentes. Aí o que é que acontece? Esbarra, e aí o constitucionalista é que deve ter falar, esbarra numa previsão da Constituição do artigo 7º, inciso 6º, que fala de redução de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, irredutibilidade de salário, né, salvo disposto em negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. E aí o que acontece? De repente, pela via individual, a MP 936 trouxe a possibilidade de uma redução. A visão tradicional da doutrina, inclusive com manifestações da ANAMATA, Associação Nacional Magistrados Trabalhistas, é que esse dispositivo seria inconstitucional. Por quê? Porque a previsão é de redutibilidade. Eu me permiti, em debate, e sabe que no campo acadêmico nada nos é pertencente, senão nosso livre pensamento. Então eu disse, olha, dá para, numa construção aritmética, pensar que não é bem uma redução da previsão da Constituição. Por quê? Porque é uma redução do salário, mas com redução proporcional da jornada. Ou seja, o salário hora era preservado. Ou seja, o que nós tínhamos ali era uma flexibilização de uma jornada em tempo integral para uma jornada a tempo parcial, preservando o posto de trabalho. E a suspensão do contrato de trabalho com a possibilidade de algum tipo de ajuda, o benefício, pelo governo, sem prejuízo da ajuda do próprio empregador. Complementando essa MP, vieram duas MPs no final de semana. A 944 e a 945. A 944, com o estabelecimento de determinadas relações de crédito, créditos mais facilitados, com o risco 85% do governo, 15% das entidades financeiras privadas, né? Mas é empréstimo, não é dinheiro dado pelo empregador, pelo Estado ao empregador. Não, é um financiamento para que o empregador pudesse pagar a folha de pagamento, né? Mas com taxas muito atrativas, mas garantindo a boa-fé objetiva no sentido, ó, só pode se for para pagar salário, né? Um sistema bem formal, bem amarrado.
a 945, os portuários, alguma coisa semelhante. Aí o que é que acontece? Essa Juizadas... MP, me permita, ela está sendo apelidada de MP Jorge Mateus, né? Porque... mas exatamente, porque veio durante a live deles. A live porque estava todo mundo na live, eles estavam fazendo MP. Aí o que é que acontece? Desculpa te cortar, vamos lá. Lá. E aí o que é que acontece? Nessa circunstância, já tinham sido ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro Marco Aurélio, falando da MP 927, já tinha indeferido a primeira. E aí, digamos assim, havia toda uma expectativa que a que fosse ajuizada fosse uma situação em que poderia se reconhecer uma prevenção com uma reunião dos processos. A que foi ajuizada foi essa, com o ministro Ricardo Lewandowski. E ele não considerou a necessidade de reunir os processos e deferiu a liminar. Só que ele deferiu a liminar. Olha que interessante a técnica jurisdicional utilizada aqui, isso para os constitucionalistas, prato cheio para suas aulas, né? Ele deu uma interpretação conforme, sem supressão de texto, para dizer que naquela circunstância de acordo individual, teria que seguir uma regra para não ser inconstitucional, para não ferir a regra da irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. O acordo individual, ou seja, nós não estamos fazendo imposição unilateral, nós estamos dizendo um acordo individual, ou seja, os trabalhadores querem, o empregador quer, mas nesse ponto não, nós temos uma conjunção de vontades, mas essa conjunção de vontades não pode produzir efeitos enquanto não tiver a cientificação do sindicato no prazo de 10 dias, né, que era a disciplina anterior, que era só de cientificação, agora é cientificação para tomar à frente a negociação. Para que, no final das contas, em vez de ser acordo individual, ser de acordo coletivo. Acrescentou a sanção. Se não responder nada em 10 dias, está autorizado fazer o acordo individual. Só que isso, Lenz, aí eu sou o cara da área, né? E aí eu tenho que lhe dizer, isso é muito bem intencionado, mas de boas intenções se pavimenta a estrada para o inferno. É preciso entender, meu amigo, que nessa circunstância ele esvaziou a MP 936. Por quê? Porque remeter novamente, ou a questão é essa, ou é inconstitucional, e não pode de jeito nenhum, e aí nós vamos ver a convulsão social correspondente, ou, digamos assim, saindo pela tangente, né? Lembra do Leão da Montanha? Saída pela direita. O que é que acontece? Eu saída pela esquerda só vai depois de valer a pena se o sindicato disser que pode ou se o sindicato disser que não quer negociar. Imagina, o sindicato vai dizer que não quer negociar. Ele vai dizer, eu quero negociar, mas não aceito dessa forma ou não, porque isso é prejudicial, não sei o quê. Ele vai negar negociar, ele vai negar chancelar. Ele vai dizer, opa, eu quero, mas eu aceito, vocês querem, ótimo, mas tem que ter um outro benefício. Se o empregador não der nada, faz o quê? Chancela? Ou seja, o papel aí é de alegoria. E aí, meu amigo, é o que eu estou dizendo com liberdade, foi muito bem intencionada. Muito bem intencionada. Eu não vejo, assim, eu não sou alguém de criticar. Eu sou juiz há 25 anos, então eu sei como é difícil decidir no calor de um momento. Mas é preciso perceber que a medida que talvez mereça, inclusive, o aplauso da doutrina trabalhista tradicional, vai tornar inócua a previsão. Porque qual é o empregador que vai fazer todo um trabalho de negociação individual para depois esperar se o sindicato chancela ou não? Isso pode esvaziar na prática. Claro, pode ser que vivamos um período diferente e os sindicatos queiram efetivamente colaborar e simplesmente chancelar a vontade do empregador e dos empregados, mas isso aí alguém vai dizer que é só de sindicato pelego, que é só de sindicato que diz amém. E talvez a postura do sindicato não seja essa. Seja tentar garantir algum tipo de estabilidade, algum tipo de benefício, né, para os trabalhadores. Isso sem falar das distorções dos sindicatos que efetivamente aí não honram
o seu papel, querem, às vezes, só benefícios para si, e aí a coisa vai complicar mais ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de calamidade. E nós temos que pensar nos trabalhadores, mas temos que pensar nas empresas. E essa é uma questão que parece trazer, digamos assim, uma fórmula mágica jurídica, mas que, na verdade, vai inviabilizar de fato. Aí eu exercito um dom de profecia que não tem. Pamplona, é bastante interessante a sua ponderação, a questão econômica, a questão de manutenção, é o ponto que se vive hoje, né? Aqueles que me acompanham na rede social sabem que eu estou fazendo o meu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos, e aqui a situação está... eu poderia dizer que os Estados Unidos está, talvez, umas 3 semanas na frente do Brasil. O caos está uma coisa que eu nunca... Sim, meu irmão é cidadão norte-americano, ele mora aí, eu recebo essas... É uma coisa assustadora o que está sendo vivido também aqui. E estão estimando, hoje parece que já são 6... Eu não sei, eu preciso levantar esse número, 6 milhões, não. É um número impressionante de pessoas demitidas sem emprego, que não tem como honrar mais. E o americano, a gente sabe, tem uma qualidade de vida muito boa, muito tranquila, mas ele vive em razão do pagamento mensal dos seus vários empréstimos. Exato, que ele faz de casa, de carro, hipoteca, que paga 40 anos na vida. Todos têm uma dignidade, um padrão mínimo, né? Muito diferente da nossa realidade. Mas o caos está tamanho que ninguém consegue mais pagar porque está tudo demitido. Exatamente. Né? E me parece que não é a minha especialidade, mas a proteção trabalhista aqui nos Estados Unidos é muito mais flexível do que no Brasil. O Brasil consegue ter muito mais garantias, que é o que se buscou com essa MP. Eu sou um apaixonado pelo jeito de trabalho, mas eu sou um profundo crítico do nosso sistema trabalhista brasileiro. Por quê? Porque é um sistema que não protege muito. Ele é um sistema que, na verdade, só é caro. Porque é caro contratar, é caro manter, e para despedir, que deveria ser a coisa mais restritiva, se pagar, pagou, se não pagar, está despedido da mesma forma. Então, nós temos que pensar que a lógica do direito de trabalho deve ser barato contratar, barato manter e muito caro despedir. Para quê? Para que evitar justamente a perda do posto de trabalho, que a despedida sempre a última rácio. Essa é a lógica de um sistema efetivamente de proteção à dignidade de trabalhador e empregador. O que se tem aqui nos Estados Unidos é a injeção de Estou com medo da gente cair, já estamos falando aí há uns 50 minutos, viu? Estou com medo. Não, estou com 53, estou controlando aqui. A gente tem a injeção de $1 trilhão, mas até quando, e todo mundo sendo demitido, até quando o governo vai conseguir colocar trilhão, tem um limite. Então vai explodir. É realmente assustador o que se vive também por aqui. Outra coisa, pelo que eu entendi, a sua posição é no sentido de que a MP encontraria fundamento, ela não seria inconstitucional. Eu ainda não é a minha área. Sim, não, fique tranquilo. Eu tenho uma certa dúvida, realmente. Eu queria destacar o inciso 6. É o 6 do artigo 7. O 6, o 13. O 13 é bastante importante, do artigo 7º, que fala em irredutibilidade do saldo disposto em convenção ou acordo coletivo, e o 13, que fala em duração do trabalho normal não superior a 8 horas, facultada a compensação, e a redução da jornada, mediante acordo. Então, a questão da redução da jornada, o inciso 13 ele é explícito ao falar em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Esse é o ponto que, por mais que se possa pensar numa equivalência salarial, a redução me parece também exigir o acordo ou convenção coletiva. Então, apenas para provocar. Claro. Me parece, sim, a gente vai ter que revisitar diversos institutos, mas, por exemplo, o que a gente tem hoje também, uma liminar do ministro Gilmar Mendes, está aqui no site do Supremo, dia 6 de abril, suspensa a ampliação do benefício de prestação continuada, liminar do Gilmar hoje, que foi um mecanismo de você dar dinheiro para aqueles que vão ser demitidos, ampliar o BPC.
Então, o judiciário parece freando, né? Você realmente, Exato. porque não há aumento de despesas sem fonte de custeio. Então, realmente, você percebe a tentativa de se resolver um problema, mas Sim. a minha pergunta é, até que ponto a gente consegue flexibilizar algumas garantias que estão no texto de 88 que não foram pensadas. Exato. O que se vive hoje Mas, não foi pensada pelo Constituinte. Então, esse é o ponto. Para mim, Lenza, é repensar aquela máxima que ensinavam para a gente quando estavam na graduação, de que a atuação do Poder Judiciário é fiat justitia periet mundus. Faça-se justiça e perícia o mundo. Não dá para pensar mais assim. É preciso compreender que quando atuamos na atividade jurisdicional, nós precisamos verificar as repercussões sociais de cada uma das medidas. Eu não tenho a menor dúvida que a regra geral em CNTP, em condições normais de temperatura e pressão, é sim só ter redução pela via negocial coletiva. Mas o problema é que a gente não está em CNTP. Nós estamos passando por um problema que não é um problema político, um problema de má administração, um problema que é tópico, é um problema mundial. E quando é que você imaginava, meu amigo, que a gente ia ficar trancado em casa? Né? A gente está vivendo hoje alguma coisa que a gente só imaginava nos filmes de ficção científica. E é algo que é sério demais. E por causa dessa seriedade, é preciso imaginar que nós precisamos de medidas que têm de ser sempre temporárias. Nada que for com ânimo de definitividade em função desse período merecerá meu respeito. Né? É claro que tudo tem que ser pensado para uma situação. Quando é que eu vou poder sair de casa, meu amigo? Quando é que eu vou poder voltar à minha normalidade? Alguém pode afirmar, alguém pode afirmar peremptoriamente quando é que está eu. Porque senão era tranquilo. Era somente um período de freio de arrumação, vamos queimar umas gordurinhas e voltar. E não há. A gente não tem ideia. Você está aí nos Estados Unidos já vendo aquela efeito Orloff. Eu sou você amanhã. Então, você é o Brasil daqui a 3 semanas. Então, acho que a tomada de consciência disso. Os Estados Unidos, né, são hoje o Brasil daqui a 3 semanas. Então, só que você que está aí, direto do túnel do tempo, o que é que podia ter sido feito nos Estados Unidos há 3 semanas que pode tentar amenizar em um país como o nosso, que não tem um sistema de seguridade social como se tem aí, mas da mesma forma como se tem aí uma quantidade de relações contratuais privadas com crédito muito fácil, mas que o indivíduo não tira dinheiro de árvore. Então, se ele perde o posto de trabalho, ele não vai ter como satisfazer relações contratuais e vai se quebrar. É a situação quando houve a bancarrota aí nos Estados Unidos, na outra crise econômica. As pessoas sentiram no bolso, na carne, esse tipo de situação. O Brasil é um país diferente, mas nós vamos passar por um momento de saúde pública que talvez justifique um repensar dos nossos institutos. Talvez a forma como ensinávamos o direito constitucional do trabalho para que a gente possa ter um casamento, eu e você, a forma como se ensinava a disciplina constitucional das relações de trabalho tem de ser repensada. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Amigo, 800 pessoas ao vivo, uma loucura. Queria agradecer, estamos com 59 minutos e 15. Foi realmente o tema, a gente vai ter que falar muito ainda. Eu estou à sua disposição. Eu sou um profundo admirador. Para você, hashtag sou fã. Eu quero dizer aí que para mim é um prazer. Peço ao pessoal me siga aí no Instagram, siga Pedro Lenza no Instagram, siga também os meus 2 canais do YouTube, canal Pamplona, canal Papiano com Pamplona. Quando você encerrar, for botar ao vivo aí, me manda um print screen de quantos ficaram ao todo, que eu estou curiosíssimo, porque 800 pessoas ao mesmo tempo significa que deve ter circulado por baixo 5.000 pessoas ali. Deve ter passado umas 5.000 pessoas aqui. Meu amigo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por tudo que você tem feito pelos nossos alunos do Brasil. E queria agradecer também a nossa audiência maravilhosa aqui, né, com todos os... Lembrando que a gente está aqui pensando, trazendo ideias novas para que a gente possa enfrentar juntos isso.
Vai passar, vai passar. A gente tem que enfrentar junto isso tudo aqui, ter fé, ter esperança e vai dar tudo certo. Quero voltar, né, a encontrar os meus alunos do Brasil, abraçar esse desespero de estar trancado. Isso que a gente não sabe quando vai ser, nos deixa realmente